E se eu te dissesse que auroras boreais são portais para outras dimensões? Eu preciso contar para vocês sobre a experiência sobrenatural que eu vivi na Noruega. Só que para isso eu vou fazer uma explanação muito extensa sobre vários assuntos, só que no final tudo irá se conectar, juro, prometo. Na última semana eu estive na Noruega, mais especificamente na cidade de Tromsø, a capital mundial das auroras boreais. Eu vi renas, vi cachorros puxadores de trenó, vi baleias e vi muitas, mas muitas auroras. Mas foi algo que eu vi na cidade que me despertou da Matrix que eu estava vivendo. Inclusive, essa história aqui é uma história que você não vai ouvir em nenhum outro canal, em nenhum outro lugar. Você pode assistir trocentos vídeos de auroras boreais, mas nenhum vídeo vai te contar o que eu vim te contar aqui dentro desse vídeo hoje. Então senta, se prepara, já pega a pipoca para não roer a unha, porque vai ser uma história de mistério. Quase que um filme. E se eu te dissesse que auroras boreais são portais para outras dimensões? Bom, existe uma série de ficção chamada His Dark Materials. Inclusive, se você não assistiu, eu recomendo fortemente. Não é publicidade da série, mesmo porque aqui nesse vídeo eu vou falar, citar, recomendar vários outros tipos de conteúdos para vocês assistirem. Séries, filmes, etc. Então não é propaganda. Nessa série His Dark Materials, eles procuram auroras boreais para abrir portais para dimensões paralelas. Eu recomendo que você assista, daí depois você volta aqui nesse vídeo para me contar o que você achou. Tem um conteúdo muito profundo que está nas entrelinhas. Pensando nisso então, e exatamente uma semana depois de ter assistido aquela série 1899 da Netflix, sabe? Eu cheguei em Tromsø muito empolgada para ver as auroras boreais. E já na primeira noite já consegui ver, gente. É um negócio louco que tem naquela cidade, adorei. No dia seguinte, quando eu acordei, eu fui procurar alguma coisa para comer. Comecei a caminhar pela cidade procurando uma padaria. E foi aí então que eu comecei a perceber que eu estava presa dentro de uma simulação. Primeiro que eu falei dia seguinte, mas não tem dia. Vamos começar por aí. Durante os meses do inverno, a cidade vive um fenômeno chamado noite polar, que, sério, é muito doido. A noite polar é uma noite que dura mais de 24 horas e esse fenômeno apenas ocorre nas regiões polares, ou seja, as regiões delimitadas pelo Círculo Polar Ártico. Tromsø fica localizada a 5 graus mais norte que o Círculo Polar Ártico. Então, o Sol não nasce por lá, o Sol passa no horizonte e só o que a gente vê nessa época são 40 minutos de um Sol se pondo, como se ele tivesse saído, mas ele não saiu. Mas, em compensação, no verão, justamente por causa da localização, o contrário também acontece, ou seja, eles têm 24 horas de luz do Sol. Então, logo que eu cheguei lá, eu comecei a sentir os primeiros sintomas da tal da noite polar. Eu achei que era zoeira, mas não era não. Como o nosso corpo e o nosso ritmo circadiano, eles estão acostumados com o sol nascendo e com a luz, quando não tem sol nascendo, quando não tem luz, o relógio biológico fica completamente bagunçado, porque na sua cabeça e para o seu cérebro, tá de noite, você tem que dormir, certo? Então, no primeiro dia eu fiquei muito enjoada, com muita dor de cabeça e com muito cansaço. Parecia que eu tinha carregado, sei lá, a cidade nas minhas costas. Lá pro terceiro dia, os sintomas começaram a ficar um pouquinho melhores. Mas eu já voltei e ainda tô bagunçada. É sério, gente, é muito estranho você dormir de noite e acordar de noite e ter que fazer tudo de noite. Tipo, almoçar de noite, tomar café da manhã de noite. O corpo não responde, o corpo fala, eita, o que tá acontecendo aqui? É legal. Porém é estranho. Parece que os dias não têm fim, parece que as noites não têm fim e parece que eu não fiquei uma semana lá. Parece que eu fiquei um dia que durou, sei lá, 190 horas. Nós passamos 7 dias e 6 noites lá, mas a impressão que deu é que eu passei um dia só. Desde o dia que eu cheguei até o último dia era o mesmo dia. E aí, gente, quando eu conseguia dormir, os sonhos eram extremamente atrapalhados, porque coitada da minha melatonina.
Tava em altíssima produção, né? Era uma confusão de sonho, gente, dentro da minha cabeça, como se eu estivesse sonhando várias versões de mim mesma, porém em uma noite só. Não sei explicar, até os sonhos eram multidimensionais. Enfim, foram 7 noites de sonhos confusos. Coincidência ou não tão coincidência assim, a Noruega é mundialmente conhecida por ser o lugar onde os trolls existem. Os trolls, na literatura nórdica e na cultura mítica de lá, são criaturas que vivem entre 1000 e 12.000 anos. Eles são malvados, grotescos, estúpidos, se alimentam de carvão, têm um rabinho como se fosse de animal, orelha e nariz enorme e andam por aí com roupas esfarrapadas. Uma vez, durante a Segunda Guerra Mundial, um avião de reconhecimento conseguiu fotografar um troll com mais de 150 metros na Noruega. Milhares de pessoas que vivem na Noruega acreditam que já viram esses seres e acreditam fortemente que eles existam de verdade e que eles são seres de outras dimensões. Mas que de tempos em tempos essas dimensões se cruzam, ou seja, a nossa com a dos trolls. E daí eles passam de lá para cá. E nós também podemos passar de cá para lá. E é justamente quando esses portais dimensionais abrem que esses trolls são vistos. Então agora vamos voltar lá pro meu café da manhã. Bom, começamos a caminhar pela cidade para procurar a padoca. E nós começamos a notar coisas estranhas na cidade. A primeira coisa que eu notei assim rapidinho foi a quantidade de salões de cabeleireiro que existem naquele lugar. Vale lembrar que nós estávamos em uma cidade pequena. Tromsø é a maior cidade do norte da Noruega, mas mesmo assim é uma cidade pequena. A quantidade de habitantes da cidade inteira equivale a um quarteirão da cidade de Nova York. E foi então que eu comecei a reparar e comecei a perceber essa quantidade imensa de salões de cabeleireiro juntamente com uma quantidade imensa de óticas. Os salões de cabeleireiro estavam cheios, como se todo mundo dali da cidade, todos os dias, tivessem uma necessidade bizarra de arrumar o cabelo ou de cortar o cabelo. As óticas, por outro lado, estavam vazias. Vejam. Tem um aqui, tem outro ali e vem comigo. Tem mais um aqui, ó. Tem mais um aqui, ó. 5 já, hein? A gente andou 10 metros no máximo. Vamos. Aqui mais um, são 6. E do lado de lá da rua, mais um, 7. Esse tá cheio, aquele ali. Aqui. Mais um, são 7. Ali naquela esquina tem outro, ó. Olha, aqui nós temos um, ó. E ali é outro já, ó. Nessa casinha aqui, ó. Tem que passar perto pra comprovar que é cabeleireiro mesmo. Porque senão vão falar, não é, você tá filmando qualquer loja tá e falando escrito aqui, ó. Aqui, ó. Tá escrito Tesourinha. mesmo, ó, freezer. Verdade. Temos também aquele ali, ó. Mas aquele ali eu fui. Pra não ter que lavar o cabelo, que tá muito frio, fui lavar o cabelo ali. A ideia era lavar o cabelo, mas também ver se era de verdade o salão. E é de verdade, tá funcionando normal. A mulher lavou meu cabelo e ficou, ó, muito bom. E agora em 2023 vai abrir mais um aí, ó. Em janeiro de 2023. Tem pouco, né? Aí precisa de mais. Temos mais um aqui, ó. Já perdi as contas. Eu acho que são 12 em um quarteirão. Uma volta no quarteirão. Dentro da galeria aqui mais um, ó. Na mesma galeria temos mais um. Tudo isso que eu mostrei pra vocês foi em apenas um quarteirão. E se você olhar na imagem do Google Maps, você vai ver que tem muito mais salões de cabeleireiro. Pra mim, foi a cidade com mais salão de cabeleireiro que eu já vi na vida. E Carol, por que isso é importante? Por que os salões de cabeleireiro de uma cidade são importantes para o contexto desse vídeo? Bom, porque rapidamente, ao ver esse padrão que se repetia, eu lembrei do joguinho que eu amo jogar, SimCity. Já jogou? Esse jogo é tipo um The Sims, só que dessa vez você não vai simular a vida de uma família ou de uma pessoa, de uma casa. Você vai simular uma cidade. É uma cidade inteira em uma simulação 3D. Quem já jogou sabe o que eu tô falando. Mas basicamente é assim. Você tem ali uma cidade em branco, tá?
tá? Só tem grama, só tem mato. Quando cheguei era tudo mato. E você tem que zonear as áreas. Então você coloca verde para a área residencial, laranja para a área industrial e amarelo para a área comercial. Feito isso, você coloca o play na simulação e as áreas começam a se desenvolver de maneira aleatória, de maneira programada. Porém, é muito interessante que o software ele não conhece a quantidade de salões de cabeleireiro, por exemplo, que seriam necessárias para uma cidade pequena. Então, como ele só conhece aquele padrão de edifício, ele começa a copiar aquele padrão de edifício para a cidade inteira. Então, se você prestar bastante atenção no jogo do SimCity, por exemplo, você vai ver que em um quarteirão existem 10 salões de cabeleireiro, por exemplo, 20 óticas, e que é normal, porque uma simulação de computador não é capaz de entender qual seria a quantidade precisa, necessária, de salões de cabeleireiro para uma quantidade de uma população. Não em um jogo tão antigo. Talvez num jogo de hoje, se esse padrão tivesse sido colocado para a inteligência que gera o jogo, talvez ele entendesse. E aí, quando você joga SimCity, você começa a perceber que é tudo igualzinho, assim. É tudo Ctrl+C, Ctrl+V de casas e lojas e indústrias. Então, em uma cidade de uma realidade simulada, você pode sim ter 12 salões de cabeleireiro em apenas um quarteirão, porque a simulação achou que tava ali, que ia passar despercebido. Então, quando eu comecei a perceber esses padrões que se repetiam, eu comecei a pensar que talvez eu estivesse presa em uma realidade simulada. Aliás, eu sempre tenho essa impressão de simulação, tá? Não só lá na cidade que eu visitei, mas eu tenho essa impressão quando eu tô em casa. Só que ali, aquilo tudo acontecendo ali de frente para os meus olhos, eu falei, o quê? Estou vivendo numa simulação. Tá, mas isso poderia ser apenas uma paranoia da minha cabeça. Mas aí eu comecei a conhecer e a conversar com noruegueses, das pessoas, dos tours que eu fiz. Eu fiz tour de baleia, fiz tour de aurora. Estamos vendo do nada na floresta, que a ideia mesmo é ser abduzido. O Marcelo, gente, ó, é o meio do nada mesmo. Fiz tour de rena. Calma. Vamos dividir com a colega. E aí, comecei a conversar com as pessoas. E aí o guia falou, alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Por que tem tantos salões de cabeleireiro na cidade? Na hora que eu falei isso, o guia norueguês, nascido lá na cidade, não soube responder. Ele disse assim, alguém já me perguntou isso. E várias pessoas da cidade questionam a mesma coisa. Mas nós não sabemos o que é. Nós não temos ideia do motivo pelo qual isso acontece. Eu fiz, inclusive, um passeio onde eu conheci o povo Sami. O povo Sami são os esquimós daquela região do planeta, da Lapônia. E para o povo Sami, eu também fiz essa pergunta. E eles não souberam me responder. Não sei pra vocês, mas tá ficando cada vez mais estranho aqui, né? Porque eu jurava que o norueguês ia conseguir me dar uma resposta lógica para aquilo que estava acontecendo. Mas não. Ele também não sabia o motivo pelo qual aquilo acontecia. Um pouquinho antes de ir pra Tromsø, eu assisti aquela série da Netflix chamada 1899. Já assistiu? Sem querer dar spoiler, mas já dando spoiler, essa série conta a história de pessoas que estão presas em uma simulação criada por um supercomputador do futuro. E isso que você está vendo aí na sua tela agora é o símbolo da empresa que na série criou essa simulação. E agora eu quero que vocês vejam esse videozinho que eu gravei lá. Olha o que tem aqui. Muita coincidência que o triângulo da empresa que criou a simulação na série esteja na cidade também. É óbvio que poderia ser apenas alguma coincidência bizarra. Mas qual é a probabilidade disso acontecer? Fiquem calmos, tá? Porque nós estamos apenas começando aqui nesse vídeo. As auroras boreais são o fenômeno mais lindo e ao mesmo tempo mais bizarro que eu já tive a oportunidade de ver na minha vida. Mas você sabe o que é uma aurora boreal? Bom, a aurora boreal é um fenômeno caracterizado pela formação de luzes coloridas no céu.
A ocorrência desse fenômeno está diretamente ligada com a interação entre os ventos solares e os elementos químicos que ficam localizados na camada da atmosfera chamada de termosfera. A aurora boreal ocorre apenas no hemisfério norte do planeta. No hemisfério sul, lá na Antártica, por que é Antártica e não Antártida? Porque o Polo Norte é o Ártico e o Polo Sul é o Antártico, porque é antiártico, tá? O Polo Norte foi descoberto primeiro. No hemisfério sul, nós temos também esse fenômeno, só que lá embaixo, o fenômeno tem o nome de aurora austral. As auroras boreais foram inclusive mencionadas nas tábuas dos sumérios. Como? Como assim? Há aproximadamente 6.000 anos atrás, os caras que moravam aqui, eles já sabiam da existência de um fenômeno que acontece aqui. Como? Na mitologia dos nórdicos, por exemplo, os vikings acreditavam que as luzes das auroras eram reflexos das armaduras das valquírias. As valquírias são guerreiras mulheres que protegem Asgard, são as cavaleiras oficiais de Odin. E é exatamente daí que a Marvel retirou essa história para criar todo o universo fantástico dos filmes do Thor. É de uma história viking. Já para o povo Sami, que eu mencionei para vocês que são os esquimós da região da Lapônia, ou seja, essa região do planeta, eles acreditam que as auroras são um mau presságio. Eles acreditam que as auroras guardam as almas das pessoas que já morreram. E é exatamente por isso que quando essas luzes estão no céu, eles têm uma superstição de não sair de casa. Eles ficam dentro de casa, olhando pela janela apenas. Porque vai que eles são levados também, né? Óbvio que isso nós estamos falando da cultura tradicional Sami, ou seja, os mais antigos. Os mais novos não acreditam nisso. Porém, a NASA, sim, a dona NASA, a NASA já está convencida que existem portais de verdade na magnetosfera do nosso planeta e que esses portais conectariam de alguma forma o nosso planeta à nossa estrela. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre essa história dos portais e eu vou deixar para vocês no card para vocês assistirem, porque não cabe colocar mais essa informação aqui dentro, eu acho que ficaria muito grande. Se você não quiser assistir esse vídeo no canal, também deixarei aqui na descrição a matéria no portal oficial da NASA que fala sobre esses portais. Então, juntando essa ideia que a ciência já tem sobre esses portais da magnetosfera, juntando aquela série que eu comentei para vocês no comecinho do vídeo, His Dark Materials, com essa minha experiência lá na cidade, eu pude concluir que talvez eu estivesse sim vivendo uma realidade alternativa criada por um portal, e que esses portais pudessem ser sim as auroras boreais. Na série da Netflix 1899 também tem uma parte onde um nevoeiro gigantesco vem e cobre o barco. E esse nevoeiro também faz parte da simulação. Lá em Tromsø, teve um dia que eu peguei um barco e eu velejei por 3 horas e meia para chegar numa localização para ver baleias. E era muito interessante como um nevoeiro muito grosso cobria apenas a cidade de Tromsø. E quando eu saí da cidade, o céu abriu, era tudo lindo, eu consegui ver todos os fiordes. E ao regressar na cidade, eu regressei para dentro desse nevoeiro muito grosso, muito grosso. E foi muito interessante porque ao comprar esse cruzeiro de baleias, o Marcelo falou, não quero ir junto, porque ele enjoa em barco. E eu passei 16 horas no barco, então é muito tempo para quem enjoa, né? Mas eu fui sozinha. E daí ele foi me deixar lá no pier de manhã cedo e com aquele nevoeiro todo não dava pra ver nem o próprio barco que tava na nossa frente. Ele falou assim, ih, você se ferrou, hein? Você comprou um tour pra ver baleia num dia que não dá pra ver nada. E eu pensei, gente, que realmente era o caso. Eu pensei que eu tinha me ferrado ali na situação. Eu pensei que eu não ia ver baleia coisa nenhuma. Só que saiu da cidade. O céu abriu, o nevoeiro sumiu. Olhando pra aquele nevoeiro todo, pra aquela situação, parecia que eu tava vivendo dentro daquele filme do Stephen King, sabe? The Mist. O Nevoeiro, bem assustador esse filme também, não quero ver de novo não. Mas por que eu contei toda essa história do barco pra vocês? Foi só pra me achar? Pra falar que eu vi baleia? Não, foi porque aconteceu uma coisa muito mais louca comigo naquele barco. Eu sou o tipo de pessoa, gente, que eu não durmo por nada, tá? Eu não durmo de jeito nenhum, eu não durmo em situação nenhuma, nem quando é pra dormir eu consigo dormir.
E é exatamente por isso que eu uso um indutor de sono, que é a melatonina. Eu tomo toda noite ali, ele me dá um pouquinho de sono e eu aproveito aquela vibe e durmo. Só que por algum motivo muito estranho e muito mais inexplicável do que tudo isso, eu entrei no barco, me deu um sono incontrolável, que eu não consegui controlar real, eu dormi no barco. Às 3h30 de ida, eu dormi, e às 3h30 de volta, eu dormi também. Eu coloquei a mochila assim numa mesa, deitei em cima da mochila assim, ó, e apaguei. Só que um pouquinho antes de eu apagar, quando eu tava meio confusa ainda desse negócio, nossa, mas eu tô com sono, por que eu tô com sono? O que está acontecendo? Eu comecei a ver uma luz roxa aqui, ó, na frente da minha cabeça. Eu falei, gente, o negócio do barco realmente me fez mal. Olha, eu não passo mal de enjoo, mas passo mal de loucura, pensei eu. Essa luz roxa, ela fazia assim e ela abria e fechava. No que ela abria, eu conseguia ver através dela como se fosse um espelho. E aí, teve uma hora que ela abriu muito, e no que ela abriu muito, eu entrei. E no que eu entrei, assim, nessa luz roxa, eu vi... Ai, é muito estranho falar sobre isso, tá me dando até tontura. Eu vi um monte de gente, tudo um do lado do outro, assim, com luzes roxas aqui do lado da cabeça. Então tinha uma aqui, igual eu tô agora, que eu botei 2 luzes roxas, mas era muito perto. E essas pessoas estavam de olho fechado, assim, com luzes roxas, todas enfileiradas. E aí eu senti uma voz que veio aqui, ó, por esse lado aqui, assim, e falou assim no meu ouvido: a luz roxa cria essa realidade que você tá vivendo. E dormi. Quando eu acordei, eu só conseguia pensar nisso. Eu falava, gente, quem que era aquela luz roxa? Será que sonhei? Será que não sonhei? Enfim, acordei, fui ver baleia, voltei e dormi. E aí acabou o passeio. Eu sei que pra tudo isso que eu vivi, tem total uma explicação lógica. Só que eu queria trazer toda essa história da mitologia nórdica, contar pra vocês o que são auroras boreais, mostrar as imagens num contexto ficcional. Ou seja, eu criei uma historinha de um filme pra poder contar essa história aqui pra vocês. É claro, gente, que tudo que eu contei pra vocês aconteceu de verdade comigo e tudo que eu mostrei pra vocês foi a minha real percepção do que estava acontecendo ali. Porém, na hora de escrever a pauta do vídeo, eu montei pra que ficasse como se fosse uma historinha de mistério. E eu tenho total convicção de que existe uma explicação lógica pra tudo isso que eu vivi. Tem uma explicação lógica do motivo pelo qual aquela cidade tem trocentos cabeleireiros. Tem uma explicação lógica, inclusive, pra um fato que eu não contei pra vocês, que toda vez que eu passava na frente de uma casa, qualquer casa, lá é cheio de casinha, né? Passava assim de carro na frente, ou de ônibus, ou de trem na frente das casas, sempre tinha todas as luzes acesas, uma televisão ligada e um homem sentado assistindo assim a televisão em todas as casas, como se fosse uma repetição de padrão SimCity de ser. É óbvio que tem uma explicação lógica para tudo isso que eu falei aqui. Mas vocês têm que concordar comigo que é estranho. E principalmente que essa história toda aqui daria uma excelente série de ficção, um excelente filme de ficção. Olha, roteiristas, a história tá pronta aqui nesse vídeo, é só pegar e criar os personagens. Eu tô falando isso porque os criadores da série Dark, que são os mesmos criadores dessa série 1899, eles copiaram a história do 1899 de uma HQ brasileira. Sim, a história tá dando maior polêmica, é muito similar, assim, não dá pra falar que eles inventaram, realmente foi copiado. Então, se por acaso, no futuro, aparecer uma série de ficção sobre a cidade de Tromsø e tiver todo esse contexto, você já sabe de onde os roteiristas de Dark ou de 1899 copiaram, talvez desse vídeo. A história de ficção já tá pronta aqui, gente. Tem todos os elementos, dá até pra fazer uma continuação da 1899 lá na cidade. Só falta alguém falar action! E começar a filmar, porque o negócio já tá pronto. Mas, Carol, eu não entendi até agora o propósito desse vídeo. Você só queria fazer uma historinha de ficção e contar tudo isso pra gente? E o que tá acontecendo? Quem é você? Não, né, gente? Eu sempre tenho um propósito por trás das coisas aqui. E o propósito aqui é mais misterioso do que tudo que eu vivi ali naquela cidade. Eu fiz esse vídeo aqui pra que vocês comecem a prestar atenção nos sinais que a vida te dá. Porque sim, existem muitos sinais que estão programados aqui dentro dessa matrix real que a gente vive. Esses sinais, eles provam, eles nos mostram que tudo que a gente vive, não apenas em uma cidade em específico, tá? Mas tudo o que eu tô vivendo agora e o que você está vivendo aí me assistindo, tudo isso que a gente vive é uma ilusão muito bem feita. Eu tô convencida, muito convencida, depois dessa experiência que eu vivi, que tudo isso aqui é uma ilusão. Eu estou convencida, principalmente depois de tudo que eu vivi naquela cidade, que tudo isso aqui é uma ilusão.
Quando eu fiz a entrevista com o Jean-Val Elan, que está aqui no canal, deixarei no card, ele deixou muito claro que o espírito que anima ele, ou seja, outra pessoa que está animando esse personagem que está aqui. E tudo isso passou para mim a fazer muito mais sentido depois dessa experiência que eu vivi. Então, existem símbolos que são colocados não aleatoriamente para nos despertar. E o símbolo que me despertou foi aquele triângulo lá na cidade, tá? Então é por isso que eu fiz esse vídeo. Eu fiz esse vídeo para falar para vocês que prestem muita atenção nos símbolos colocados nas vidas de vocês. Prestem muita atenção em coisas que às vezes você sonha e acontece, em coisas que você pensa que vai acontecer de um jeito e acontece. Será que isso é só lei da atração? Ou será que isso já está escrito por um script gigante, de um roteiro gigante, que nós chamamos de vida? Mas existem tantas outras denominações para tal. E eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo, tá? Dizendo para vocês que, embora o enredo desse vídeo seja ficcional, ou seja, eu criei baseado nas experiências que eu vivi ali, existe muita verdade aqui dentro. Eu espero que vocês tenham conseguido extrair o suprassumo aqui dessa série de ficção e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Que paz!